Olha, Vitor, na semana passada nós tivemos a reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, e na época, na ocasião, se imaginava a manutenção da Selic mesmo. E foi confirmada essa expectativa, taxa de 6,5%, só que se esperava que o Banco Central pudesse dar algumas indicações de futuros passos da política monetária, porque há aí uma certa divergência em relação ao que pode acontecer, porque de um lado a gente tem a economia ainda bastante fraca, uma revisão para pior da projeção de crescimento este ano. A própria ata fala do elevado grau de ociosidade, incertezas que levariam a uma maior flexibilidade da política monetária. A inflação voltou a ceder depois de toda a pressão que veio com a greve dos caminhoneiros, está com as projeções dentro da margem, abaixo do centro da meta, que é 4,5%. Portanto, essa combinação permitiria até alguma redução adicional da taxa básica de juros. O problema é que nós temos incertezas de cenário, como é o caso das eleições, e o Banco Central voltou a falar muito da necessidade de reformas, aquela velha preocupação com o desequilíbrio brutal das finanças públicas. Isso traz pressões, atrapalha o andamento da economia, mas aumenta o risco Brasil. E como nós estamos num momento de incertezas também no exterior, que tem levado inclusive a pressões pontuais do dólar que pode entrar até como um fator aí de pressão na inflação, o Banco Central preferiu não dar qualquer sinalização em relação aos rumos da política monetária. E aí acaba prevalecendo aquela ideia de que a taxa continue em 6,5%, pelo menos até o final deste ano, a não ser que venha alguma alteração maior mesmo de cenário. Nós temos de prestar atenção principalmente nas eleições, que ainda podem ser um fator de volatilidade aqui no Brasil, dependendo da evolução, dependendo do programa econômico a ser lançado e defendido aí pelos candidatos que começarem a liderar de fato as campanhas depois de início aí da propaganda eleitoral. Então, essa definição do cenário pode interferir muito no movimento do mercado. E depois cenário internacional, principalmente dos Estados Unidos, tem sido assim uma caixinha de surpresas, com guerra comercial, com outras ameaças aí à economia global, o que também pode afetar aqui a economia brasileira e, consequentemente, possíveis decisões na política de juros.